que habitam sobre a terra. Ó, está dito aqui. E viria, e eu creio que é algo que já está para acontecer, viria uma tribulação para todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então nós não somos só nós que estamos passando por uma provação. Agora veja bem o que eu quero dizer. Nós podemos suportar qualquer tribulação se formos pessoas que oram, que adoram, que buscam a Deus. Não haverá tribulação que nós não possamos suportar. Não haverá prova que nós não possamos passar por ela. Porque nós não estamos isentos disso de maneira nenhuma. Se está vindo algo duro sobre o Brasil, não sabemos ao certo. E também eu creio que ao mesmo tempo existem pessoas verdadeiras que buscam a Deus, que amam a Deus de toda a força, de todo o entendimento, de todo o espírito. E que existem pessoas que adoram a Deus verdadeiramente. Mas muitos de nós pagamos o preço pelos outros também. Porque quer queira ou não, até que Jesus volte, existe uma igreja. Não existem duas. Existe uma. Deus vai tirar uma de dentro da outra, de dentro de toda a igreja universal de Deus, que está em toda a terra. Mas até que ele volte, nós vamos suportar a fraqueza dos outros. Nós vamos estar na brecha daquele que não está na brecha. Nós vamos estar orando até para aquele que não ora. Nós vamos estar orando por todos. Nós vamos estar buscando até por aqueles que não buscam. Porque quando vem a tribulação, a prova que seja, vem para toda a igreja. Assim como também, quando vem o peso da mão de Deus, vem para todos. Mas tem uma diferença, amados, que eu quero dizer aqui para vocês. O peso vai ser muito menor para aquele que tem depósito diante de Deus. Para aquele que realmente busca Deus. Para aquele que adora, para aquele que é humilde e que se humilha debaixo da potente mão de Deus, para esse, o peso vai ser menor. Ele vai sentir menos, vai passar, mas vai sentir menos do que os outros. Porque muitos não vão suportar. Muitos vão cambalear nesse tempo. E eu posso dizer que esse tempo está chegando. Muito embora exista uma aparente paz, mas acontece o seguinte, tem muita gente na sua zona de conforto. E eles vão ser pegos de calça curta, infelizmente. Não é que nós queiramos isso, nós não queremos. Mas vai acontecer isso. E o maior problema é a dureza de coração. Porque conforme a pessoa vai se desacostumando a buscar, a vir ouvir a palavra, a estar realmente caminhando diante de Deus, ela vai endurecendo o coração, ela vai se tornando uma pessoa dura e vai se tornando uma pessoa soberba. E Deus resiste ao soberbo. Deus não o recebe. Abra aqui em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. Quero falar um pouco sobre humilhação. Que é um exercício para nós, cristãos. Quando nós nos humilhamos, aqui vai dizer isso, debaixo da potente mão de Deus, e temos isso como uma prática constante na nossa vida, nós vamos sofrer menos. Por quê? Porque Deus vai nos guardar. Nós lemos lá em Apocalipse 3:10,
que Deus vai guardar-nos no tempo da tribulação e da prova. Amém? Aleluia. Por quê? Porque nós estamos humilhados debaixo da potente mão de Deus. Semelhante, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos e cingivos todos de humildade. Em muitas passagens a palavra fala de humildade e nos humilharmos diante de Deus, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça de Deus é para os humildes. Não é para os soberbos, não é para aquele que deixou seu coração se endurecer e de repente ele ficou com doble ânimo. O doble ânimo significa o seguinte: é aquele que cocheia entre dois caminhos, entre dois ânimos. Então esse dificilmente se humilha. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e uma coisa tem a ver com a outra. A ansiedade, por que a pessoa é ansiosa? Porque ela não está buscando. Porque ela não está se entregando a Deus a cada dia. Diz que Jesus, quando ele era perseguido, insultado, quando ele era atacado, injuriado, ele diz que ele não injuriava. Jesus, mais do que qualquer homem na terra, poderia ser o homem mais ansioso que tivesse pisado aqui na terra, mas não. Diz a palavra que ele se entregava àquele que julga retamente. Conforme ele ia sendo insultado, conforme ele ia sofrendo as afrontas, ele ia se entregando a Deus. Ele ia se humilhando ao Pai, se humilhando diante de Deus. Nesses momentos, muitas vezes, nós queremos nos exaltar. E o nosso coração vai se petrificando por isso, entenda o que eu estou dizendo. Porque quanto mais você tomar ofensa, quanto mais você se sentir ofendido, quanto mais você se sentir atacado, mais você vai ser ansioso. Por quê? Você vai querer resolver essas coisas na tua força, na tua razão. E aí você vai deixar de se entregar àquele que julga retamente. Você vai sair do esquadro de Deus. Aleluia. E você não vai estar com a graça de Deus em você, porque aqui a palavra está claro. Amados, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, vou falar de novo. E é justamente agora que nós precisamos mais buscar a face do Deus vivo. Porque veja bem, para que nós estejamos no dia de amanhã nas mãos de Deus, não nas mãos de uma situação problemática, difícil, complicada. E quando que nós estamos nas mãos de situações difíceis e complicadas? Quando nós deixamos a ansiedade entrar em nosso coração e porque nós não estamos nos entregando a Deus. Se entregar a Deus não é só um dia, aquele dia que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, não. São todos os dias. Porque sem Deus nós estamos perdidos. Se nós não vivemos uma vida entregue, dificilmente nós vamos transpor certas situações difíceis. Quantos que vão sucumbir a essas tribulações que estão vindo aí? Quantos que não vão suportar porque não estão se entregando a Deus, não estão se humilhando debaixo da potente mão de Deus, o que a palavra está dizendo? Eu tenho que te alertar, eu estou aqui para isso. É uma das minhas funções, e a função talvez mais importante é te alertar. É te avisar sobre as coisas que estão vindo, as coisas que vão acontecer, que a palavra diz, que nós lemos lá em Apocalipse 3:10. Então você não está desavisado, você está sendo avisado. E isso é importante, isso é muito bom. Para você saber que a tua entrega é diária. Quando Jesus falou assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai diante dos anjos, não disse isso? Disse. Mas confessar diante dos homens não é um dia, não é uma vez só.
Confessar diante dos homens a Cristo é você ter a atitude que está em Cristo a cada dia da sua vida. É você sempre estar humilhado debaixo da potente mão de Deus todos os dias. E aí você vai estar confessando a Cristo todos os dias, amados. Quanta gente está sofrendo por causa disso. E cada dia que passa, ela vai se tornando mais dura. A ponto de começar a se afastar de Deus. E aí vai ser muito pior. Eu tenho certeza que cada um que está aqui quer passar seguro pelas tribulações e pelas provas, porque são coisas permitidas por Deus para nos provar. Amém, amados? Você não tenha dúvida disso. Deus pode estar no controle quando você dá o controle para Ele. Não adianta você dizer, Deus está no controle, mas você não deu o controle para Ele. Não deu o controle da sua vida, não deu pleno controle para Ele. Como é que Ele vai te controlar? Uma situação como esses dias que estamos passando, Ele pode controlar essa situação na sua vida sim, e você passar tranquilo, em paz. Que a paz que está no seu coração, que Cristo deu, não vai ser removida, porque você está sempre entregue. Você sempre está dando controle para Ele, amados. Não adianta eu orar por você, eu posso orar por você, como eu oro. Oro todos os dias, sim, pela tua vida, porque eu quero ver a sua vida prosperar. Eu quero ver a sua vida ser uma vida de referência e uma vida de testemunho. Mas você tem que ter a sua vida de oração. Pastor, ora por mim. Apóstolo, a situação está difícil, ora por mim. Eu oro. Mas eu aviso, você tem que orar. Você tem o mesmo canal que eu tenho, que é o Espírito Santo. Pronto. Está aí. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não deu o Espírito Santo para uns e não deu para os outros. Ele dá para todo aquele que pede. Jesus falou isso. Se você pedir, Ele vai dar o Espírito Santo, amados. E isso não é um privilégio meu, é um privilégio de cada um. Amém? Jesus falou, aquele que crer em mim, eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. Por que Ele fala eu e o Pai? Você tem Cristo e você também tem o Espírito Santo, que veio da parte do Pai. Que Jesus enviou da parte do Pai. Amém, amados? Aleluia! Tem muita gente que tem um pensamento errado, uma ótica errada a respeito de se humilhar. Ah, eu não vou me humilhar. Não, diante de Deus você precisa se humilhar. Você precisa ter o coração humilde, entregue, como eu estou dizendo aqui. Senão, o que vai acontecer? Se você não se humilhar, muito dificilmente você não vai conseguir lançar toda a tua ansiedade, que é o que diz no versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Saiba que Deus tem cuidado de ti. Mesmo que você não esteja buscando, Deus tem cuidado de ti, porque Ele é Deus. Amém? Mas o propósito é abrir os teus olhos. Porque Deus pode estar até cuidando de ti, muitas coisas que talvez você nem esteja percebendo, mas muitas vezes você não vai conseguir lançar a ansiedade sobre ele. E a ansiedade vem porque você não está entregando, ou se entregando a ele todos os dias. Aí vem a ansiedade mesmo. Nós estamos vivendo um mundo que está comendo ansiedade, que está vivendo em ansiedade. E viver na ansiedade é querer resolver hoje o que vai ser resolvido daqui a 10 dias. Você sofrer por antecipação. Oh, mas você não precisa sofrer, porque o Senhor tem cuidado de ti. Amém? Algo que você tem que resolver daqui a 10 dias, você não precisa sofrer por isso. Uma que nem chegou o dia ainda, mas você já está, como diz, comendo cru. E aí, o que acaba acontecendo? A ansiedade vai gerar depressão. Se você for olhar o caminho da depressão,
passa pela ansiedade. Eu tenho certeza que você não quer ser uma pessoa ansiosa. Amém? Então, se você estiver se entregando a Deus todos os dias, você vai conseguir entregar ou lançar ansiedade sobre Ele. Interessante que aqui diz, que aqui não diz, entrega a sua ansiedade. Não, aqui diz, lançai sobre Ele. Lançai, olha só. É uma coisa que parece até esquisita, estranha. Como eu vou lançar sobre Ele? Sim. Você precisa ser intrépido. Porque a própria palavra fala que você pode entrar no Santo dos Santos com ousadia. Então, se você pode entrar no Santo dos Santos com ousadia, mas muito embora muitos não tenham entrado no Santo dos Santos, está entrando nele mesmo. Está querendo resolver por ele mesmo. Imagina então, você lançar a ansiedade sobre ele. Se você entra no Santo dos Santos com ousadia, você pode lançar sobre ele a tua ansiedade. E lançar a ansiedade sobre ele é ter confiança total. Total no Senhor. Maldito o homem que põe a sua vida na mão de outro homem. Porque no frigir de ovos é isso. Você lê lá. Maldito o homem que confia no braço do homem. O que confia em outro homem. A tradução correta é a seguinte: maldito o homem que põe a sua vida na mão de outro homem. E quantas pessoas estão pondo a sua vida na mão de muitas pessoas? Quantas pessoas estão pondo a sua vida na mão das riquezas? Estão pondo a vida na mão de uma pessoa que ela vê, puxa, essa pessoa pode me sustentar. Então eu vou pôr a minha vida na mão dele. Você vai entrar numa furada bem estranha aí. Amém, amados? A mesma palavra, Deus fala aqui em Tiago que uma coisa está ligada à outra. Em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 6. Eu quero ser rápido para a gente orar, amém? Aleluia. Eu mandei uma mensagem aí para muitos, tanto daqui como para muitos lugares, porque estão falando assim, numa mensagem também, para sairmos nas ruas. Precisamos sair nas ruas. Porque olha o preço, olha os aumentos que teve, 47%, 57%. Então precisamos sair nas ruas. Precisamos sim sair nas ruas. Mas para orarmos. E aí você vai ler em 2 Crônicas 7,14. Meu povo, que se chama pelo meu nome. Então nós temos uma chamada, amados. Essencial. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, uau, se arrepender dos seus caminhos, e me buscar, e orar, eu ouvirei. Como Deus vai ouvir? Quando nós nos humilhamos. Quando você está orando, se humilhando diante de Deus, eu tenho certeza que Ele está ouvindo. Eu duvido que Ele não esteja ouvindo. A palavra nos garante isso. Eu ouvirei, eu virei a eles, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós não queremos ver o Brasil curado, o Brasil sarado. Então vamos para as ruas sim. Eu pus lá uma sugestão sem placa, derrubando as placas denominacionais e indo em unidade na praça principal de cada cidade, estarmos ali clamando diante de Deus, em uníssono, como um só povo mesmo, porque somos um só povo. Eu dei lá a sugestão, se fizermos isso por 7 dias consecutivos, amado, nós vamos encher os céus espirituais do Brasil e vai cair toda a potestade, todo o mal, vai cair por terra. E essa terra vai ser a terra deleitosa. Vai ser o celeiro profético de missões do Brasil, do mundo, sim, em nome de Jesus. E Deus acaba curando a terra porque é a palavra dele. Amém, amados? Olha, nós temos a oportunidade de fazermos isso porque ainda temos a liberdade religiosa.
Ainda podemos fazer isso. E ninguém vai nos impedir de fazer isso, porque nós não vamos lá fazer bagunça, nós não vamos lá protestar, bater em panela, não. Nós vamos simplesmente para clamar a Deus, orar. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Mas acontece o seguinte, o que impede de fazermos isso? O orgulho, a soberba, a idiotice da soberba e do orgulho. Porque eu não vou lá me misturar com o fulano, com o ciclano da outra igreja, daquela denominação. Eu vou lá. Vai lá. Isso não dá certo. Está aí. Onde está a humilhação? A palavra fala, se nos humilharmos. É a primeira condição que está lá em 2 Crônicas 7,14. E aqui diz assim, antes, ele nos dá uma graça maior. Olha só, a graça está disponível. A graça foi dada. Mas diz aqui que ele dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diz que aos humildes que estão se humilhando, ele dá uma graça maior. A graça está sobre as pessoas, sim. Porque Deus derramou isso pelo Espírito Santo. Por isso que eu digo, quantos que estão endurecendo o coração por causa do orgulho? E Deus não pode ampliar a graça que está sobre ele, amém? Deus te deu a graça, mas deixa ele tornar uma graça ainda muito maior. Se humilha. E aí diz assim, sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo. Tem muita gente que quer resistir ao diabo, mas não está se sujeitando a Deus. Não está se humilhando. É isso que é se sujeitar a Deus, é se humilhar. E deixar que Deus seja Deus. Mas muitas vezes nós não estamos deixando que Deus seja Deus. Nós, às vezes, queremos ser os deuses das nossas vidas. E não é assim. Sem perceber, muitos estão sendo os deuses da vida deles. Seus próprios deuses. Porque eles estão querendo resolver tudo por eles mesmos. Para com isso. Isso aí vai dar encrenca, isso sim. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Primeiro você está resistindo. Aliás, primeiro você está se sujeitando a Deus. Aí você vai conseguir resistir aos ataques do maligno. E aí ele vai fugir. E aí, o que vai acontecer? O caminho vai estar mais aberto para você se chegar mais a Deus. É isso que está querendo dizer. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. O que é duplo ânimo? Eu falei hoje uma coisa com o pastor Avelinho, com o pastor Celso. Sabe quando o desânimo pega coletivamente as pessoas? Sabe como? Por exemplo, no meio de uma igreja tem algumas pessoas, não posso dizer todas, algumas, que falam assim, eu estou desanimado. Ela está dizendo assim, que não está com vontade de orar, que não está com vontade de ir na igreja, que não está com vontade de buscar Deus, que não está com vontade de ofertar. É isso que ela está dizendo, está intrínseco nessa palavra, eu estou desanimado. E o que acontece? Essa palavra muitos vão ouvir. Eu também estou desanimado. Olha como uma faísca põe fogo numa floresta. Eu também estou desanimado. Aí a outra vai ouvir que o outro também está desanimado. Eu também estou desanimado. É verdade. Estou tão desanimado. Muito embora, às vezes, ele não estava, não estivesse. Mas ele foi pegando o pavio do outro. No fim, você vai ver muitas pessoas desanimadas, indiferentes, porque aceitou uma voz. 1 Coríntios 14:10 diz que há muitas vozes no mundo. E todas têm um objetivo. Umas de derrubar o outro. De propagar algo que está errado, de propagar algo que não vem de Deus. E uma das coisas é essa, estou desanimado. Solta isso no meio do povo, você vê. Não vai soltar em nome de Jesus. Senão eu te pego lá fora. Não vou te caçar por aí. Não faça isso.
Mas, amados, isso é um fato verdadeiro. Por isso que tem muita gente que está até doente, porque comprou o negócio do outro lá. Uau! Aí acaba ficando doente como o outro e leva muita gente para debaixo dessa enfermidade maligna chamada desânimo. Isso é uma doença. E que vai levando a muitas coisas, aí entra do desânimo, entra na zona de conforto, porque vai acabar querendo ficar em casa assistindo televisão e fazendo um monte de coisas que está totalmente fora dos planos de Deus. E tudo que ele começa a fazer daí por diante é por ele mesmo. Aí ele vai andar na própria sorte e vai se distanciar, daqui a pouco está apostatando. Está perdendo a fé. Apostasia é estar contrário à fé que o Senhor te concedeu. A própria fé foi o Deus, foi o Senhor Todo-Poderoso que te concedeu. Amém, amados? Aleluia. Purificar os corações. Por que ele fala purificar os corações? De todas estas coisas que você ouve. E muitas você acaba catando e vai fazer um mal terrível na sua vida. Diz aí um provérbio no mundo que este carro corre mais que notícia ruim. Quem tem que correr bastante é a palavra. A palavra diz isso. Correi com a visão. Pregai o evangelho em tempo e fora de tempo. Não importa o tempo, não importa a situação, não importa a prova, a tribulação, não importa nada. O evangelho precisa ser propagado, precisa ser pregado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Eu queria chegar aqui também. É o seguinte, nós precisamos sentir as misérias que estão acontecendo no Brasil. Não só as nossas. Nós não vivemos por nós mesmos, ou para nós mesmos. Se fizermos isso, estamos sendo egoístas, mesquinhos e avarentos. Nós vivemos aqui, nós fomos alcançados por Deus para viver pelos outros, para servir os outros. É esta a nossa chamada. Então, aqui fala, sentir as vossas misérias. Nós precisamos sentir o que está acontecendo na igreja, em todo o povo, e tomar isso, para nós orarmos, para nós nos colocarmos na brecha. Eu falei aqui no início, que quer queira ou não, nós estamos dentro de um barco só. Então nós vamos pagar sim pelos outros, mas muito menos, porque se nós estamos nos humilhando diante de Deus, a prova para nós vai ser muito menor do que para aquele que está na zona de conforto. E porque eu disse, eu vou tornar a dizer, muitos não vão suportar. Mas você vai porque você está ouvindo, amém, mano? Então seja um propagador das boas novas, do que você está ouvindo aqui. Sentir as vossas misérias, lamentar e chorai. Lamentar e chorar é estar em estado de humilhação. Ele está falando aqui em todo esse contexto que nós estamos dizendo, está falando sobre isso, sobre humilhação, amados. Esse é o verdadeiro evangelho. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tem muita gente que, para ele está tudo bem. Parece que ele gosta dessas notícias aí, que não tem diesel, ou que tem a greve, ou que não sei o quê, os postos estão ficando sem gasolina, muitos querem ver o circo pegar fogo, gostam de notícia ruim, e se alegram com isso, é isso que está dizendo. Meu querido, não podemos se alegrar com isso não, mas em contrário, orarmos, jejuarmos, buscarmos a Deus para paralisar essa situação. Eu não estou contente com greve, e eu creio que você também não deve estar. Mas isso é uma consequência da falta de ação da igreja. Porque se nós estivéssemos tendo uma ação, não reação, ação de irmos e caminharmos e realmente orarmos e não nos conformarmos, o problema é que nós nos conformamos. Quando aceitamos tudo que estamos vendo, que está acontecendo, nós estamos nos conformando com o presente século. E não estamos atuando contra a situação. Amém? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Está aqui, ó.
aqui está a chave. A chave da nossa conquista, a chave do nosso sucesso e a chave do sucesso de todos. Porque nós somos, sim, instrumentos de influência, no bom sentido, para muita gente que está à nossa volta. Se um só, por exemplo, você está convivendo com várias pessoas, mas se você resolve mudar, se humilhar diante de Deus, começar a buscar a face de Deus, você vai ter uma influência poderosa sobre as outras pessoas. E elas vão ser beneficiadas com isso. Não tenha dúvida. Você não está buscando só para você. Você está buscando também em função dos outros. Irmãos, aqui ele vai complementando, olha só, que uma coisa leva a outra. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Sabe o que acontece? A pessoa que não está se humilhando, mas está aceitando as situações, e está sendo um instrumento para falar coisas negativas, vamos dizer assim, ela vai acabar julgando o outro. Porque ela está se distanciando da graça de Deus. Muito embora a graça esteja sobre ela, mas ela está vetando a graça de Deus na vida dela. E o que vai acabar acontecendo? Que eu estou falando desde o início, vai acabar endurecendo o coração. O coração por si só vai se endurecendo. E aí ela vai acabar julgando as pessoas. E ela não está nesse papel de julgar. Nós não estamos nessa cadeira de juiz, de maneira nenhuma. Aqui fala um só juiz e legislador, que é Deus. Amém? Nós servimos a Ele. E servimos o próximo. É essa a questão, amados. Aleluia. Uma coisa importante. O nosso maior exemplo é Cristo. Ele sendo em forma de Deus, dentro dele tinha Deus, Cristo. Mas ele não usurpou ser igual a Deus. Poderia até ser, mas aí o exemplo seria péssimo. Ele não usurpou. Ele se esvaziou. Olha só. Ele, sendo homem, tomou a forma de servo. Já a mesma coisa. Sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Se tornou homem, esvaziou-se, tomou a forma de servo, humilhando-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome acima de todo nome, que é Jesus. Jesus é o nome acima de todo nome. Que Deus exaltou na caminhada, na trajetória dele aqui na terra. Ele não exaltou o filho logo de cara. Você agora já tem um nome acima de todo nome. Não! Quando ele foi até a cruz, e depois da cruz, que a palavra fala, que ele teve um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Senhor, é assim que está lá escrito, para a glória de Deus Pai. Então o nome de Jesus foi sendo levantado, conforme ele foi se humilhando. Por isso que quando você vai expulsar demônio, te expulsa em nome de Jesus. Porque é o nome que está acima de todo o nome. Agora, uma coisa, Deus também levanta o teu nome. Lógico, e não acima de Jesus. Mas abaixo de Jesus também tem os outros nomes daqueles que se humilharam debaixo da potente mão de Deus. E Deus foi levantando, por exemplo, Paulo. Quando aqueles religiosos quiseram expulsar o demônio na vida de um homem lá. E o demônio se manifestou. Porque eles falaram assim, esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio se manifestou.
Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Paulo, tomaram um pau dos capetas. Eles não tinham nome, não eram conhecidos espiritualmente, para querer expulsar algum demônio. Há um processo de Deus na nossa vida, amém, irmão? E o processo se chama humilhação. Feche os teus olhos. Nós vamos orar agora, fica de pé. Amém. Eu creio que o Espírito de Deus falou o que queria falar para nós. E nós sofremos muito quando não queremos esse processo de Deus na nossa vida. Porque quem acaba sofrendo somos nós mesmos. Mas você poderá passar com mais tranquilidade pelas tribulações que aí se avizinham, para ser uma pessoa muito mais vitoriosa lá na frente, para ter testemunho. Sabe? Por isso vem as provas, para termos testemunho. Porque se não passamos pelas provas, como vamos ter testemunho? Passamos por coisas difíceis, muitas vezes, sim. Não estamos isentos disso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Feche os olhos, vamos orar agora. Pega na mão de quem está do seu lado. Vamos nos ajuntar mais aqui, amém? É importante isso. Nós orarmos. Aleluia. Sei que muita gente não conseguiu vir e outras aproveitaram o embalo. Falaram, agora que eu não vou mesmo. Eu estou falando para vocês ouvirem mesmo aí. Eu sei que tem muita gente vendo. Aleluia. Vocês vão concordar com a minha oração e depois quem quiser orar, pode aqui pegar o microfone e orar, amém? E nós vamos concordar. Porque a oração que fazemos precisa ser em concordância. Não cada um falar uma coisa aí, depois ninguém sabe, nem Deus falou o que vocês querem orar para mim. Eu não estou entendendo aí. Está um falatório, eu não sei o que vocês querem orar. Cada um está falando uma coisa. Amém, amados? Pai, nós estamos aqui. E queremos aprender cada vez mais contigo. Pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Pai, não somos mais do que ninguém, mas queremos nos humilhar diante de Ti, Pai, e declarar que o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor mesmo pagou um altíssimo preço por nós, para que pudéssemos Te conhecer e sermos reconciliados contigo, por meio do Teu sangue derramado naquela cruz que trouxe a nova aliança. Pai, nós agradecemos a Ti por todo o Teu ato, pelas tuas ricas misericórdias, pela tua compaixão, a compaixão que o Senhor teve de nós, para se humilhando daquela maneira, a ponto de ser obediente até a morte de cruz, ó Pai. Queremos sempre aprender contigo, olhando para Ti, Senhor, porque olhando para Ti, nós vamos ser os Teus imitadores, e vamos ser de fato os Teus representantes nessa terra, não substitutos. Nós vamos poder exercer o que fomos chamados para exercer. Sermos pessoas de oração, que nos humilhamos diante de Ti, e que podemos clamar a Ti, pedirmos perdão pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Senhor. Queremos Te pedir perdão por sermos pessoas às vezes acomodadas numa zona de conforto e não queremos ser incomodados, ó Pai, muitas vezes por ninguém. Queremos continuar ali inertes, muitas vezes vazios, muitas vezes, Senhor, quase em letargia. Não queremos ser letárgicos, mas queremos ser ousados, intrépidos, estarmos entrando no Santos dos Santos a cada dia, Pai, para podermos falar contigo. Temos esse privilégio. Temos a Ti, o Teu Santo Espírito. O que mais queremos, ó Pai? Ó Senhor, muitas vezes Te buscamos
só pelos nossos interesses, não te buscamos pelos interesses do próximo, Pai, que muitas vezes está ali precisando até de um abraço, de uma palavra, e não fazemos isso. Quantas vezes não estamos nos humilhando diante de Ti, Pai, e os nossos corações vão se tornando orgulhosos e soberbos. E a Tua palavra diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas que dá uma graça maior ao humilde, ó Pai. Pai, queremos desfrutar da Tua graça, mesmo passando por provas, ó Pai. Queremos sempre estar gozando desta graça, estarmos sempre alegres pelo poder da própria salvação, que pertence a nós, ó Pai. Queremos ser gratos, não pessoas ingratas. Queremos ser, papai, de fato servos, servindo ao próximo, servindo aos outros que muitas vezes precisam de uma palavra da nossa parte, Senhor. Muitos precisam que façamos alguma coisa por eles, mas muitas vezes só queremos fazer por nós. Pai, perdoa a nossa indiferença, perdoa a nossa incoerência, meu Deus. Perdoa, Pai. Perdoa, não queremos te entristecer, não queremos de forma alguma te decepcionar, ó Pai, mas queremos continuar buscando a Ti, buscando a Tua face. Queremos ser os verdadeiros adoradores, ó Pai. Te pedimos agora, cura essa terra, cura essa nação. Pai, entra com a Tua providência. Põe aquele que tem temor de Ti nesse governo, Pai. Arranca, Pai, a malignidade dessa terra, Pai. Os desatinos e tantas coisas, meu Pai. Pai, quanta corrupção. Pai, quanta coisa estranha acontece nessa terra. Quantas pessoas servindo a outros deuses, ó Pai. Meu Pai, não queremos ser enganados. Sim, queremos ser prudentes como serpentes, mas simples como pomba. Senhor, alarga as estacas do nosso entendimento. Senhor, alarga o Teu conhecimento na nossa vida. Faça-nos de nós, Pai, pessoas que sejam sensíveis a Ti, a Tua voz, para que possamos andar altaneiramente nessa terra, papai, e enfrentarmos qualquer situação, papai, podermos de fato andarmos em adoração, servindo verdadeiramente a Ti, papai. Senhor, coloca por terra toda essa situação, papai, que está acontecendo nessa nação, meu Deus. Há uma greve porque os preços estão sendo aumentados diariamente, segundo o preço do barril do petróleo. Mas, Senhor, o Senhor pode trazer coerência a essas pessoas. Que essas pessoas tenham a consciência daquilo que estão fazendo. Pai, quanta riqueza já foi extorquida dessa terra, meu Deus santo. Mas, Pai, o Senhor nos colocou numa nação rica, porque o Brasil ainda é muito, muito rico, Pai. E que a partir de então, Senhor, de fato, o Teu governo possa ser exercido nesta nação. Papai, elimina essa greve, Jesus. Coloca a Tua mão. Papai, leva a cada caminhoneiro uma consciência que precisa servir os postos de gasolina, porque eles estarão servindo as pessoas que estão precisando. Pai, hospitais já estão ficando sem oxigênio. Papai, aeroportos estão ficando já sem combustível, meu Deus. Pai, muitas pessoas já estão passando necessidades por causa disso, meu Deus santo. Há filas intermináveis em muitos postos de gasolina. Mas, Senhor, que nós não fiquemos aflitos por isso. Que nós não fiquemos desesperados por isso, Pai. Que não aceitemos essa situação, não nos conformemos com isso, mas que agora o Senhor possa ouvir a nossa oração e responder, papai, e vir curar, e vir libertar, e vir abrir as portas, ó Pai. Ah, meu Deus, o Seu povo é aquele que agora está nesse momento, ainda que sejam poucas pessoas, mas nós estamos em unidade, no mesmo sentido, no mesmo propósito, e falando a mesma língua, Pai. Senhor, mova os céus e a terra, e atenda o nosso clamor, Jesus. Venha suprir o necessitado, venha,
papai, trazer socorro ao aflito, aquele que está neste momento sem saber o que fazer, mas o Senhor é Deus que pode dar direção e pode começar a abrir as portas, ó Pai. Traz consciência a esses políticos, a esses ministros que têm que decidir de baixar o preço, de trazer um acordo, Pai. Meu Deus, só o Senhor pode fazer, porque só o Senhor é Deus. Tu és o Deus verdadeiro, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que vive. Pai, o teu amor não tem fim, ele é de eternidade a eternidade, e as tuas misericórdias também não têm fim. É a causa de nós não sermos consumidos pela ira do adversário, e te agradecemos por isso, ó Pai. Sejamos gratos a ti, papai, a começar pela própria salvação. Senhor, vem atender o clamor de muitos que estão aqui, papai. Porque eu creio que entrou pessoas aqui querendo ouvir algo para ser liberto da aflição, do medo, da angústia. E o Senhor é Deus e ouviu que para que seja livre disso é necessário estar se humilhando. Há uma necessidade, Pai, de nós nos entregarmos a Ti a cada dia. Queira receber agora as nossas vidas diante de Ti, diante do Teu altar, porque precisamos de Ti. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Cura, Pai, o necessitado, atenda o necessitado, atenda o clamor do Teu povo, porque temos certeza que muitos estão orando e buscando neste momento a Tua presença, a Tua face. Louvado seja o Teu santo nome. Se não tivéssemos a Ti, o que poderemos fazer, Pai? Mas contigo somos mais que vencedores. Porque Tu nos amaste, Senhor, de tal maneira que deste o Teu Filho por amor a nós, e nós cremos em Ti, Pai. Aleluia. Pai, nós, como já foi dito, Pai, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar para Te pedir perdão, Pai, muitas vezes pelas nossas falhas, de pecar contra Ti, de não estar orando, Senhor, porque a Tua palavra diz que é pecado, Pai, nós não orarmos a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor encontre em nós um coração humilde e reto diante do Senhor, Pai, para que possamos, Senhor, receber através do Teu Espírito Santo, muitas vezes as palavras, porque o Senhor já conhece as palavras antes mesmo de chegar à porta dos nossos lábios, Deus. Então que venha fardos de oração sobre nós, Papai, para que nós possamos orar como convém, Senhor. Pai, que o Senhor venha despertar a Tua igreja, Pai. Eu creio que tudo isso está no controle do Senhor, porque como o Senhor não faz nada sem antes revelar os Seus profetas, Pai. E o Senhor já há meses tem falado, Pai. Desperta, Tu que dormes. E nós estamos, Senhor, como Tua igreja adormecida, Pai. Levanta, Senhor, aqueles intercessores como José, Pai, para que possamos orar por esta nação, Pai. Nossa nação é abençoada, Pai. Nossa terra é abençoada. O povo, Pai, desta nação é abençoado, Senhor. São um povo trabalhador, Papai. Mas, Pai, olha o coração deste presidente, Senhor. Presidente da nação, presidente da Petrobras, Senhor, dos ministérios, Senhor. Os governantes, Pai, os prefeitos, Senhor. Pai, que seja feita a Tua justiça e não a nossa, Pai. Que seja feita a Tua justiça e não desses homens que estão no poder, Papai. Porque é o Senhor que está no controle, Senhor. Mas não queremos perecer, Pai. Levanta a Tua igreja, Pai, porque somente a Tua igreja pode modificar esta situação, Senhor. Não somos placas, Senhor, essa ou aquela, Pai, mas é um povo que se reúne, Senhor, em unidade, Pai, para fazer a diferença neste tempo, Pai. Porque o Senhor quer as almas, Senhor, o Senhor não quer nos ver aflitos, Pai. Mas muitas vezes estamos aflitos, como foi falado, Pai, porque nós ansiamos somente por aquilo que nós queremos, Papai, e não olhamos para onde o Senhor está olhando, Senhor. Pai, desperta a Tua igreja, Senhor, que está adormecida, Deus, que muitas vezes tem dado ouvido para coisas, Senhor,
que não é do teu reino, Senhor. Mas, Pai, que os irmãos possam viver em unidade, em união, Senhor. Pai, nós queremos fazer, papai, a tua vontade prevalecer nesta terra, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus de poder, papai. Se o Senhor está permitindo isso, é porque o Senhor quer despertar a Tua igreja, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que na própria mensagem Deus respondeu algumas questões para você.